Olá, meus amigos! Hoje começam as aulas de biologia semanais para seguir todo o currículo do ano até a prova do Enem. E aí a gente vai passando por bioquímica, depois a gente vai entrar em citologia, histologia e assim sucessivamente. Eu sou o Cissão e a gente vai seguir ao longo desse ano. Se está tudo bem com você, se coloca na cadeira e se prepara, pega o caderno e se prepara para a melhor aula do mundo. Hoje, nosso primeiro assunto é bioquímica. Eu vou dividir a bioquímica em algumas aulas e a primeira aula de bioquímica é sobre água, sais, carboidratos e gorduras, beleza? Depois vem proteínas, DNA e RNA. E assim a gente fecha a parte de bioquímica, a gente vai levar aí 3 ou 4 semanas. E a primeira coisa que eu quero conversar com você sobre água são as características da água e as propriedades da água, que é uma coisa que aparece, já apareceu na prova do Enem, não sei se você lembra, uma questão de um coqueiro, e aí você tinha que dizer, não é, qual era a propriedade que fazia. Não, a do coqueiro é de outra prova, é de São Paulo, que tinha um coqueiro que perguntava qual era a propriedade da água que fazia a água subir pelo xilema em direção à copa do que seria, ao topo da árvore. E aí a gente tinha que falar em coesão. A prova do Enem perguntou alguma coisa semelhante, mas a imagem era um desenho. Não é? Você vai pegar essa questão, eu posso até colocar na aula de resolução de questões para a gente fazer essa questão, não é? E ela mostrava um desenho e pedia para você dizer qual era o principal fator de movimento de seiva. Aí tinha lá as folhas, a transpiração da folha e assim sucessivamente, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que é legal da gente lembrar sobre a água, eu coloquei aqui uma representação simples da molécula de água. Para a biologia, tanto faz se ela é angular, se não é angular, se o ângulo é de tantos graus, se não é, isso não interfere muito, tá? A gente tem que tentar entender o que efetivamente cai na prova, senão a gente vai guardar detalhes, principalmente quando as matérias ficarem mais assim, chatas para vocês, como botânica, a gente tem que tentar entender o que realmente cai. Então, no caso da água, uma coisa que realmente é interessante, e realmente faz, pode ser pergunta de prova. Quando a gente olha a ligação química entre o oxigênio e o hidrogênio, você aprende isso na química, você sabe que essa ligação covalente, ela acaba não é compartilhando os elétrons, mas o oxigênio é um elemento de maior eletronegatividade e o hidrogênio é um elemento de menor eletronegatividade. Ele é muito eletropositivo, inclusive. O que isso quer dizer? Que nessa ligação química, os elétrons ficam mais próximos do oxigênio e mais distantes do hidrogênio. Quando a gente fala isso, parece bobagem, mas se o elétron fica mais perto do oxigênio, você acaba criando um polo negativo aqui nesse átomo. E se os elétrons ficam mais afastados do hidrogênio, então nós criamos um polo positivo nessa molécula. E é daí que a gente classifica essa molécula como polar. Depois você vai aprender em química a parte vetorial e etc. Tá? E aí o que a água ser polar significa pra gente? Ou seja, o que isso leva? Não é? A gente precisa entender que o fato dela ser polar acaba tornando a água o solvente universal, porque a maior parte dos solutos também é polar, como a água. Como a maior parte dos solutos é polar como a água, ela é um excelente solvente. Lembra que semelhante dissolve semelhante. Se a maior parte das moléculas fosse apolar, então moléculas ou algum tipo de líquido apolar seria o solvente universal, tá? Como é que cai isso, cara? Professor, tio. Como é que cai isso, professor? Cara, múltipla escolha. Ele coloca 1, 2, 3 e 4, quais são as afirmativas corretas. Aí eu já estaria falando de uma prova de múltipla escolha que não é Enem, porque não cai 1, 2, 3 e 4 no Enem, não existe esse tipo de questão lá. Mas numa das afirmativas, a água sendo polar funciona como solvente universal. Sim, tá certo. Ou seja, essa alternativa estaria certa, essa afirmação estaria certa. Outra característica que agora vai derivar das ligações das moléculas de água entre si. Se a gente colocasse um outro oxigênio aqui, tá, de uma outra molécula de água, lembra que quando o hidrogênio está cercado por dois elementos de grande eletronegatividade, no caso seria um oxigênio de uma molécula de água e o oxigênio da outra molécula de água, forma-se uma ligação química entre o hidrogênio e esse outro elemento dessa outra molécula. Essa ligação de hidrogênio, já falei o nome, essa ligação que envolve o hidrogênio é uma ligação de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio são extremamente fortes para a gente. Qual é a consequência disso? A consequência de você ter ligações fortes entre as moléculas de água é que as moléculas de água, ao formarem essas ligações, criam coesão. Ou seja, as moléculas de água estão todas coladinhas umas nas outras.
Isso acaba gerando uma alta tensão superficial, que já apareceu em prova, tá? É você colocar água no copo e aí você vai testando, colocando mais uma gotinha. Tem até no TikTok, joguinho, que os caras vão botando um copinho, aí vai tentando pingar mais uma gotinha e aí quem, sei lá, derrama tudo, tem que pagar uma prenda ou fazer alguma coisa, né? Então isso que faz com que a água fique acima, não é, do que seria a linha do copo, é alta tensão superficial. A coesão, como eu falei para você, é fundamental para o movimento de seiva bruta. Então a gente vai aprender lá na parte de botânica que a coesão mais a tensão, aí não é tensão superficial, é a tensão das moléculas de água com a parede dos vasos, que é de celulose, acaba permitindo o movimento da seiva bruta, que é a capilaridade, tá? Mas questa informazione é só para a aula de botânica. Segura a onda. Quer ver como é que funciona a alta tensão superficial? Eu coloquei um videozinho para você de um insetinho andando em cima da água. The Water Strider. Esse cara anda em cima da água, tá até dando uma coçadinha na patinha ali, ó. E ao andar em cima da água, a gente está percebendo justamente essa alta tensão superficial que a água tem, tá? Isso aparece em múltiplas escolhas normalmente. Ninguém vai virar para você, vou dizer ninguém, né? Porque vai que de repente você está fazendo uma prova específica e o cara pede para você citar duas propriedades da água e uma que você vai ter que dar é alta tensão superficial. Mas a tendência é que seja múltipla escolha, tá? Outra coisa importante sobre a água funciona como uma excelente reguladora térmica. Vamos tentar entender por que ela funciona como controle térmico de animais, como o nosso pinguinzinho aí do lado, e também na atmosfera. Por que e como, né? Na verdade, pinguim não sua, tá? Isso é só uma espécie de figura, uma imagem. Não é porque glândula sudorípara vai aparecer só em mamífero e o nosso querido lindo lepidfagueiro pinguim é uma ave. Tá? Mas ele não sua, mas de qualquer maneira ele é homeotérmico, então a água vai funcionar como reguladora térmica para o corpo dele também. Na atmosfera, porque tem vapor d'água na atmosfera. O que faz a água ser uma ótima reguladora térmica? Se você, por um acaso, tem, sei lá, uma panela muito quente na cozinha, você vai jogar água em cima dessa panela, porque a água vai roubar o calor da panela com muita facilidade. Aí vamos lembrar um tiquitito da física. A física diz que a água tem um alto calor específico e um alto calor de vaporização. Ou seja, a gente tem que dar muita energia, alto calor específico, para que a água se eleve, a temperatura da substância da água se eleve em 1 grau Celsius. Ela passa de 14,5 para 15,5 graus Celsius, por exemplo, tá? Lá quando você estuda física, é o Chemecat, né? Que é a variação que você tem de calor, da quantidade de calor pela variação de temperatura. Agora, quando a água vai mudar de estado, é o Quemel, não é? O calor latente, ela vai vaporizar e ela vai roubar calor, ela vai precisar de calor para mudar de estado. Então, o calor de vaporização é a quantidade de energia que você tem que fornecer para que 1 grama de água passe do estado líquido para o estado de vapor, que também é um valor muito elevado. Se você somar as duas coisas, interpreta. Eu preciso de muita energia para que a água eleve de temperatura e eu preciso de muita energia para fazer ela mudar de estado. Então ela é uma excelente reguladora térmica. Se a gente sua, por exemplo, vai à academia, aumenta a taxa metabólica, atividade muscular, e a gente joga água sobre o corpo, essa água que a gente está jogando sobre o corpo, quando evaporar, vai roubar o calor do nosso corpo para aumentar em temperatura e para evaporar. Entendeu? Isso aí também aparece em provas em geral. Aqui a gente já está entrando numa seara de pode cair numa prova específica, perguntando quais são as duas características da água que a tornam uma excelente controladora térmica ou algo nesse sentido, tá? Tudo bem com essa parte? Nenhum problema. Toda vez que você precisar anotar alguma coisa, não é só você voltar, obviamente, estamos num vídeo, então é só você voltar, assistir de novo quantas vezes você quiser na sua linha de pensamento. Sim? Então vamos para a próxima característica, a próxima parte referente à água que é importante para a gente. Existe uma variação do teor de água de um organismo para o outro. Você não tem a mesma quantidade de água que seu vovô, que sua vovó, né? E eu não tenho a mesma quantidade de água que você. Se a gente pensar em animais em diferentes ambientes, eles também não têm a mesma quantidade de água dentro do organismo deles. Então, o que vai controlar, basicamente, e fazer com que haja uma variação da quantidade de água dentro de um organismo? A idade, o metabolismo e o ambiente onde aquele indivíduo está. Como é que a idade influencia a variação do teor de água? Pensa, recém-nascido. A gente diz, existe um dito popular de que a pele é tão lisinha como o bumbum de neném.
porque a pele do neném é toda esticadinha. É claro que a pele do bebê é esticadinha porque tem proteínas como colágeno em grande quantidade, né? Mas uma das moléculas que tem em abundância na pele do bebê, do recém-nascido, é água. E aí, à medida que a pessoa vai envelhecendo, esse envelhecimento vai fazendo com que haja uma perda progressiva de água, das proteínas também, mas uma perda progressiva de água, e a gente vai virando aquele maracujazinho de gaveta, né? Ou seja, quando você pega a pele da vovó, não sei se por um acaso você brinca, eu brincava com a minha avó assim, você pega a pele da vovó, puxa assim a pele da vovó na mão e a pele fica, é porque tá faltando água ali, além da elasticidade que você tem também da elastina e assim sucessivamente. Então a gente pode dizer, ver se concorda, que quanto menor a idade, maior a quantidade de água no organismo. Yes? Segunda coisa que faz alterar a quantidade de água no organismo é o metabolismo. Se você não sabe, e aí uma outra propriedade da água, que a água participa de uma série de reações químicas, a água participa de reações de formação de ligações. Se você vai fazer uma ligação peptídica entre aminoácidos, ocorre liberação de água. E se você vai hidrolisar, quebrar uma ligação peptídica na digestão, você vai usar água. Então isso quer dizer que a água participa constantemente e participa de maneira bastante comum no nosso metabolismo. Então vê se você concorda comigo. Quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de água há no organismo, certo? Uma vez a prova da Unicamp fez uma pergunta, isso faz muito tempo, tá? 1900 e minha avó sensual. Ou seja, uma prova da Unicamp fez uma pergunta de como a gente explicaria um recém-nascido que é um come-dorme, ele não faz mais nada, ele come, dorme, acorda, faz cocô, dorme de novo, às vezes ele até faz cocô dormindo mesmo, né, para não dar trabalho. Como é que você pode dizer que ele tem uma quantidade maior de água se um adolescente, por exemplo, que está estudando para o vestibular, que vai na academia, vai até a aula, dorme um pouco mais tarde, assim sucessivamente, ele tem em tese um metabolismo mais alto? Não tem, não. O adolescente, ele já deixou de fazer, provavelmente, eu acho que eu nunca fiz, talvez não. O adolescente já deixou de crescer há algum tempo, ou está no final da sua etapa de crescimento. O bebê, ele tem que passar de alguns bilhões de células para trilhões de células. Isso quer dizer que ele vai precisar de muita divisão celular. Como ele vai precisar de muita divisão celular, alta quantidade de água, porque o metabolismo dele é muito elevado. Agora, última característica, cuidado, ambiente. Em qual hábitat os indivíduos têm uma maior quantidade de água? E quando eu faço essa pergunta em sala de aula, normalmente alguns alunos erram. Porque eu acho, que o aluno lembra, por exemplo, do cactus que você tem lá na caatinga. E você sabe que você pode tirar a água do cactus. E diz que é um ambiente terrestre. Mas vamos pensar uma coisa, quem deve ter uma quantidade maior de água? Quem está cercado por água por todos os lados, ou quem tem que se virar para tentar guardar um pouquinho de água dentro do organismo, que é o caso do cactus. É claro que quem está cercado por água o tempo todo tem muito mais água no organismo. A água viva é praticamente água, tem mais de 90% de água. Então os indivíduos aquáticos tendem a ter um teor maior de água proporcionalmente à sua massa. Entenderam? Tudo bem com os 3 fatores? Aí também, mais uma vez, múltipla escolha. Ele afirma para você que indivíduos com menor idade apresentam maior teor de água, bem como indivíduos com maior taxa metabólica. E você tem que dizer se está certo ou se está errado, tá? E aí, se ele quiser induzir você a erro, ele no enunciado, ele pode falar que o bebê só come e dorme, que o adolescente vai sempre à academia, para tentar fazer você se confundir de que o bebê não poderia ter uma taxa metabólica tão elevada. Beleza? Pode ser discursiva. Como podemos afirmar que um recém-nascido tem um teor maior de água se ele apenas come e dorme o tempo todo, tendo aparentemente uma baixa taxa metabólica? E aí você tem que dizer que aparentemente a taxa metabólica dele é baixa, mas que ele está crescendo e a divisão celular demanda uma grande quantidade de energia. Alright? Maravilha! Para a próxima, fechamos a água. E para o nosso próximo assunto, a gente vai para sais minerais. Cara, sais minerais eu não vou tomar teu tempo hoje. Why? Por que eu não vou fazer isso? Os sais minerais, eles participam, por exemplo, da transmissão do impulso nervoso. Aquele carinha ali em cima é um neurônio. E para a gente poder ter com bainha de mielina e tal, ou seja, quando a gente for aprender a transmissão do impulso nervoso, eu vou ter que te mostrar o papel do sódio e do potássio na transmissão do impulso nervoso. E aí o uso do sódio e do potássio no impulso nervoso vai estar contextualizado. Da mesma maneira, quando a gente for falar de calcificação óssea, eu for te apresentar a calcitonina e paratormônio, a gente vai estar olhando para o cálcio e como a gente coloca e tira cálcio dos ossos. Então eu acho que nessa altura do campeonato,
eu mostrar para vocês quem são os sais minerais faria com que você construísse apenas uma tabela. Não é? Uma tabela mostrando lá qual é a função de cada um dos sais minerais. Se você não quiser perder tempo, entra lá no ChatGPT, não é? Que é um grande aliado. Depois, se você por um acaso quiser, eu posso... Bota nos comentários, diz para mim, eu quero que você tente usar o ChatGPT ou nos ajude a usar o ChatGPT a nosso favor. Bota só sim ou não. Sim, quero o ChatGPT, tá? Porque o ChatGPT, ele te dá respostas muito mais rápido. Tudo bem que ele pode até errar em alguns momentos, mas esse erro vem se tornando cada vez menos comum. Tá? Porque quanto mais as pessoas treinam, quanto mais você coloca dados, menos a inteligência artificial erra. Então pede para o ChatGPT, construa uma tabela com os sais minerais e suas principais funções. Pronto, ele vai fazer para você. E você consegue exportar isso em PDF. Então, tá tranquilo, favorável, tá? Então eu vou deixar para estudar sais minerais com vocês em histologia e fisiologia. Tranquilo, favorável? E aí nós já vamos agora para moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas que a gente vai estudar hoje são os carboidratos e as gorduras. A primeira coisa dos carboidratos, e aí vamos parar para pensar realmente na prática o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Se você está me assistindo, por exemplo, do Nordeste, ou então se você está me assistindo do Sul, existem provas no Nordeste e no Sul que pedem para você decorar muitas coisas. Até em Brasília, eu fui a Brasília para dar uma palestra sobre inteligência artificial numa escola, para professores de uma escola, e lá eles me disseram que lá também se pede, a UNB pede uma quantidade grande de decorebas, não sei se é a UNB ou outra faculdade estadual, mas eu sei que a UEL também ela pede coisas que são mais decoreba, eu sei que a UES, a Universidade Estadual do Ceará, também pede. Então, classificação, deixa para estudar mais para perto da prova, tá? O que o Enem, na verdade, pede, ou outras provas como o FUVEST, de repente vão pedir para você? Que você tenha uma noção geral de como você classifica os carboidratos. Ou seja, os carboidratos são longas cadeias de carbono. A gente vai ligar muitos monossacarídeos para criar, por exemplo, polissacarídeos. Um monossacarídeo é um cara que tem uma cadeia, voltei aqui rapidamente, deixa eu andar para frente. O monossacarídeo é o cara que tem uma cadeia carbônica só. Como assim? Glicose. Glicose é C6H12O6. Então é uma cadeia única de carbonos com 6 carbonos. Ou seja, um açúcar pequenininho. Se é um açúcar pequenininho, qual é isso que você tem que saber, não é para uma prova do Enem? Você consegue utilizar esse carboidrato diretamente como fonte de energia na célula. Porque como ele é pequeno, você consegue manipular enzimaticamente esse cara para você poder gerar energia. A glicose é o ponto inicial da nossa respiração celular. Agora, se por um acaso a gente passa por um polissacarídeo, como o glicogênio ele é uma sequência de glicoses. Da mesma maneira que a celulose é uma sequência de glicoses, da mesma maneira que o amido é uma sequência de glicoses, apenas estruturalmente tem mais ou menos ramificações, cada um deles, mas são são carboidratos, já estou pensando na proteína da aula que vem, são carboidratos que têm uma longa sequência de carbonos, tá? Ou vários grupos de monossacarídeos. O que você tem que entender é que nós nunca vamos usar um polissacarídeo como fonte direta de energia. Primeiro a gente tem que pegar esse polissacarídeo e tem que transformar esse polissacarídeo em monossacarídeo, para depois a gente poder usar. E aí a gente vai pegar, por exemplo, o glicogênio do alimento e a gente vai digerir esse glicogênio, gerando monossacarídeos que a gente absorve na digestão e a gente depois usa no metabolismo celular. Entenderam o princípio? Ah, mas eu posso então fazer outra coisa com esse cara? Pode. Como ele é um carboidrato grande, cheio de monossacarídeos, então a gente pode usar ele como reserva energética. E aí vai ser uma reserva energética de curta duração, porque a reserva de energia de longa duração é a gordura. Mas aí eu vou discutir reserva de curta duração, longa duração, glicogênio, gordura, na aula de exercícios, porque alguns exercícios já da UERJ e de outras provas pediram para você fazer uma comparação entre a reserva do glicogênio e a reserva de uma gordura. Tá? Um é mais solúvel um pouquinho, o outro tem uma solubilidade muito baixa, ou praticamente não tem solubilidade nenhuma. Um é uma fonte de energia maior, outro uma fonte de energia menor, a gente vai falar sobre isso. E os disacarídeos são duas cadeias carbônicas. A sacarose, por exemplo, é glicose mais frutose, é açúcar da fruta. Eu vou estudar isso aqui com vocês em digestão, porque lá no suco entérico, na digestão, a gente vai pegar os principais disacarídeos, que são a maltose, lactose e sacarose, e vai quebrar esses caras. Maltose a gente vai quebrar em glicose mais glicose. Sacarose em glicose mais frutose. E qual que eu esqueci? Foi a lactose.
A lactose é glicose mais galactose, tá? Então essa classificação também entenda o princípio do porquê o organismo guardar polissacarídeos e metabolizar monossacarídeos por enquanto, e mais pra frente a gente vai decorar alguma coisa, tá? Agora, importantíssimo, e aí vai cair na prova da UERJ, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, então eu vou fazer muitos comentários sobre a prova da UERJ. Me coloca nos comentários, não precisa colocar um comentário mega ultra super não, só coloca assim, sei lá, ou S, ou sou de Brasília, o NB, ou sou de Minas e eu preciso da prova tal. Coloca a prova que você gostaria que eu pegasse para fazer comentários ou para fazer questões, beleza? E assim a gente vai ajustando as coisas, mas num primeiro momento eu vou falar muito do Enem, como eu estou no Rio, eu vou falar muito da UERJ, vou falar muito das provas de São Paulo, que são provas que os alunos do Rio de Janeiro normalmente fazem, tá? Carboidratos tem 3 funções principais que eu levantei para vocês. Qual é a primeira função dos carboidratos? Tem um raio aí no meio para indicar que o carboidrato é uma fonte primária de energia. Como assim? Se a célula receber carboidratos, gorduras, proteínas, DNA, RNA, qual é a molécula que ela preferencialmente vai utilizar para conseguir energia? Carboidratos, glicose. Tanto que quando a gente aprende a respiração celular, a gente quebra a glicose em pedacinhos menores para obter energia, ATP. Então ela é fonte primária de energia. Mas eu te mostrei o glicogênio e ela pode ser uma reserva de energia. Mas ela não é uma reserva igual a gordura. A gordura, quando a gente estoca a gordura, ela é uma reserva de longa duração. No caso, o carboidrato é uma reserva de curta duração. A gente vai usar os carboidratos, o glicogênio, tomei café, tá? Digamos que você esteja assistindo essa aula de manhã cedo. Tomou café, você vai guardar parte do carboidrato do seu café da manhã na forma de glicogênio no seu fígado para você utilizar ao longo do tempo até chegar meio-dia quando você vai ter fome de novo. Ah não, professor, eu tenho fome antes disso na hora do recreio. Tudo bem, até a hora que você tiver fome de novo, você vai estar usando a reserva de glicogênio. Então é uma reserva de curta duração, não é uma reserva de longa duração. Sim? E a terceira e última função que eu levantei para vocês aqui é a função estrutural. Se você pega o exoesqueleto quitinoso dos artrópodes, lembra aí que Zúvia, aquela casquinha da barata, casquinha que você pega da cigarra, aquele exos que em crustáceos é mais resistente, aquela casca, aquela carapaça é de quitina e quitina é um carboidrato. Então, ou tem uma função estrutural no corpo, por exemplo, desses animais. Como tem função estrutural na membrana plasmática, a gente vai ver que o glicocálice da membrana plasmática, que gera reconhecimento celular, é feito de açúcar, tá? Então, guarda essas 3 principais funções. Essas funções, elas aparecem bastante porque a própria função pode estar ligada a metabolismo energético, a pergunta pode ser sobre insulina e glucagon. A insulina é quem manda converter glicose em glicogênio, tá? Mais um pouquinho agora para lipídios e caminharmos para o final da nossa primeira aula, do nosso primeiro momento. Os lipídios também são classificáveis. A classificação dos lipídios é até mais rara de aparecer do que a classificação dos carboidratos. Nós classificamos os lipídios em lipídios simples, lipídios compostos ou complexos e os esteroides. O que é um lipídio simples? Um lipídio simples é aquele formado apenas por ácido graxo e glicerol. São as ceras, por exemplo, cera de carnaúba, que você passa em móvel, né? São as ceras que têm ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos, ligados a um glicerol, que é um álcool, né? Então você está fazendo uma ligação tipo éster aí. Se você pega, por exemplo, um triglicerídeo, que é a principal gordura do nosso sangue, a gente vai depois numa aula de aprofundamento, e essas aulas de aprofundamento, elas vão aparecer em determinados momentos ao longo da semana. A gente sempre vai ter 2 aulas fixas, uma que vai ser liberada terças-feiras e outra que é liberada nas quintas-feiras, com conteúdo regular na terça e exercícios na quinta. Mas eu vou também jogar e colocar algumas aulas de aprofundamento, aulas mais curtas, vídeos mais curtos sobre determinados temas. E aí eu vou te mostrar nessas aulas que é mais para a galera de específica, mais para a galera de medicina, eu vou colocar essa diferença de como é que você tem um triglicerídeo que é saturado, insaturado, gordura saturada, gordura insaturada, LDL, HDL. A gente vai discutir tudo isso, mas vai ter uma aula só sobre isso, tá?
Então, quando você fala de triglicerídeo, que é a principal gordura da nossa corrente sanguínea, é um glicerol com 3 ácidos graxos colados. Por isso que é um triglicerídeo ou triacilglicerol. E aí a ligação química entre o álcool e o ácido carboxílico é uma ligação do tipo éster, tá? Mas a gente vai ver isso depois na parte de aprofundamento. Os lipídios compostos são aqueles que têm ácido graxo, glicerol e mais alguém. Normalmente, o cara que é usado como exemplo na prova é o fosfolipídio da membrana plasmática, que aí você junta bioquímica com citologia. Ou seja, você tem ácido graxo e glicerol. Lembra que eu falei que a principal gordura do sangue é o triglicerídeo? Um glicerol com 3 ácidos graxos? E se por um acaso eu tirar um desses ácidos graxos e no lugar eu colocar um fosfato aqui em cima? Aí eu vou ter um fosfolipídio, um radical fosfato com a parte de glicerol e ácido graxo embaixo. Tudo bem? E aí esses lipídios já não são mais simples porque tem um grupo funcional, ou seja, tem esse radical a mais. E os esteroides são todos os caras derivados de colesterol. Pode ser testosterona, estrogênio, progesterona, ou seja, pode ser vitamina D3, a vitamina humana é derivada de colesterol. A D2 não, porque a vitamina D2 é de origem vegetal e o vegetal não tem colesterol. Mas a D3 é derivada de colesterol e a gente sintetiza, tá? Mas aí depois a gente vai falar sobre vitaminas mais pra frente. Entenderam essa triple classification? Maravilha! E aí, para as funções das gorduras, a gente vai para essa última parte, esse último pedaço, que da mesma maneira que com os carboidratos é a parte mais importante. Para que servem as gorduras? Primeiro, é uma reserva de energia, também funciona como isolante térmico no nosso queridão osso polar. Então ele tem uma capa de gordura, ele pesa lá seus 600 quilos, ele tem uma capa de gordura que vai proteger ele termicamente, ele tem uma gordura também que vai servir como reserva energética de longa duração, tá? Então, primeiras 2 funções, reserva de energia de longa duração e além disso é um isolante térmico. Além disso, se a gente olha para uma folha, você não vai ver, não é mais, aí em cima tem uma cutícula. E essa cutícula é feita de gordura, de uma gordura chamada cutina. Quanto mais brilho tem a folha, e normalmente as folhas que têm mais brilho são menores, a cutícula é mais espessa. E essa cutícula mais espessa é justamente para proteger essa planta contra a perda de água. As plantas que têm folhas com muito brilho e cutícula mais espessa são normalmente folhas de clima mais seco. Essa cutícula mais espessa impede a perda de água pela superfície foliar. Quando a folha é maior, a tendência é ser um pouco mais opaca. Ela é mais opaca porque a cutícula dela é mais fina, como nesse caso aqui. E aí essa cutícula mais fina continua protegendo, mas ela não tem tantos problemas com perda de água porque ela está num ambiente com uma quantidade muito grande de água disponível. Veremos isso em histologia e em botânica mais para frente, mas a gente já pode ir relacionando que cobrindo a folha das plantas existe uma gordura chamada cutina, tá? A gordura aparece em vários lugares no vegetal. Por exemplo, subercasca, que é a cortiça, tem uma gordura chamada suberina. E aí ela vai dar resistência. E aí a gente vai ter gordura em praticamente tudo na planta. A gente vai ter de proteção, de revestimento, sustentação, lignina, por exemplo, do xilema, é gordura, tá? Tranquilo, favorável, nenhum problema até agora. Maravilha. Também existe gordura, e a gordura funciona como isolante elétrico em neurônios. A gente vai estudar isso, calma, amigo. A gente vai ver que a bainha de mielina, ela é uma estrutura, uma célula, na verdade, que envolve a membrana, dos axônios dos neurônios para tornar um impulso nervoso mais rápido, tá? E essa gordura, ela funciona como isolante elétrico, que é a terceira função. Não sei nem se é a terceira, se eu já falei 4, é a quarta função, da gordura, é se funcionar como isolante elétrico. Sinceramente, não acho que ele vai perguntar se a gordura é isolante elétrico ou não, nesse caso particular do neurônio, não. Ele vai perguntar para que serve a bainha de mielina, como ele já fez em muitas provas. Ele já fez isso em prova discursiva, já fez em múltipla escolha. Para que serve a bainha de mielina? É para acelerar o impulso nervoso, para o impulso nervoso ser mais rápido. A velocidade do impulso nervoso se torna absurdamente rápida, acima de 100 metros por segundo, quando a gente fala de presença de bainha de mielina. Tudo bem? Converte depois aí para quilômetros por hora para você ter uma noção. Tudo bem? Nenhum problema com essa aula de hoje? Então eu vou te pedir encarecidamente, se você gostou da aula, 2 things. Uma, segue o canal, coloca lá o sininho, mas você já sabe que toda terça e quinta-feira a gente tem aula regular, mas os vídeos esporádicos, o sininho vai te avisar.
Avisa o seu amigo que esse canal agora está funcionando e vai funcionar ao longo do ano, que eu vou trabalhar com vocês ao longo do ano, semana a semana, em um cronograma para a gente terminar o nosso conteúdo até a prova do Enem. E foi um prazer enorme estar com vocês. E a gente se encontra de novo na próxima aula de Bioquímica Parte 2. Na Parte 2, a gente vai estudar proteínas e tudo que envolve as proteínas. Talvez eu coloque DNA e RNA também, mas estou a pensar. A gente se vê na próxima terça-feira. Beijos no coração do Cissão. Cissão sou eu, Cícero Melo, o Cissão. Beijos no coração do Cissão.